E aí, cara? Esse cara parece que tá doido, tenta esbarrar em mim. Então, e aí? Como é que vai? Tá tudo bem? Cala a boca. Não entendendo nada aqui da atividade. O que é que houve? Razões trigonométricas sem nada. E eu conheço uma professora, foi uma professora minha de um curso que eu fiz de geometria. Ela pode te ajudar. Quer que eu indique ela pra você? Quero. O nome dela é a professora Stephanie. Bem, agora vamos falar sobre razões trigonométricas. Mas antes, precisamos entender o que é trigonometria. A trigonometria é o estudo da matemática responsável pelas relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Existem duas coisas que a gente não pode esquecer do triângulo, que é a sua hipotenusa e os seus catetos. Algumas pessoas dizem que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, mas na matemática o certo seria dizer que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus representado pelo quadradinho e a bolinha. E os catetos são os outros dois lados. Existem três tipos de relações trigonométricas: seno, cosseno e tangente. A relação de seno diz que é a razão da medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Para a gente identificar o cateto oposto, temos que observar o ângulo. O segmento que estiver à sua frente vai ser o seu cateto oposto. O ângulo é esse e o cateto oposto é esse. Então, o seno de B vai ser o cateto oposto sobre sua hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, B sobre A. Já no outro exemplo, o seno de C vai ser o seu cateto oposto, que é esse daqui, porque está à frente, e a sua hipotenusa vai ficar C sobre A. Já na relação de cosseno, diz que é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto de base, ou seja, o cateto que o ângulo está apoiado. Se um lado é a hipotenusa e o cateto de frente é o oposto, o que sobrar vai ser o cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo B é igual ao cateto adjacente sobre sua hipotenusa. Aqui é a mesma coisa. O cosseno de C vai ser o seu cateto adjacente, cateto de base, sobre sua hipotenusa. Agora vamos falar sobre a terceira relação, que é de tangente, que diz que é a razão entre a medida do cateto oposto do ângulo e a medida do cateto adjacente, sem utilizar a hipotenusa. Então, a tangente de B vai ser o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Vai ficar B sobre C. Já a tangente do ângulo C vai ser a mesma coisa, o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente, que vai ficar C sobre B. Aqui a gente tem um exemplo, que vamos tirar o seno, o cosseno e tangente do ângulo B e o seno, cosseno e tangente do ângulo C. Na relação de seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, você vai observar o ângulo B, o cateto oposto à sua frente, que é igual a 9, e sua hipotenusa, que é 15. Vai ficar 9 sobre 15, que você vai simplificar para ficar mais fácil, que vai dar 3 quilos. Já no cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vale 12, a hipotenusa 15. 12 sobre 15, simplificando, 4 quilos. A tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 9 sobre 12, simplificando, 3 quartos. Já aqui, no seno de C, a mesma coisa. Cateto oposto ao ângulo C, que é esse de 12 aqui, sobre a hipotenusa, que é 15, que é igual a 4 quintos. Cosseno de C, que é o adjacente, 9, sobre a hipotenusa, que vai simplificar dando 3 quintos. A tangente de C, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai ficar 12 sobre 9, simplificando 4 terços. Agora aqui a gente vai atribuir valores, que vai ser dos ângulos 30, 45 e 60, que são os principais utilizados na trigonometria. Para atribuir esses valores, existe um macete bem fácil, mas somente para o seno e o cosseno. A tangente você vai ter que decorar. No seno e cosseno, você vai começar a enumerar assim, depois voltar e fazer de novo. Vai ficar 1, 2, 3. Então, vai ficar seno de 31, de 45, 2, 63. Você vai voltar e fazer ao contrário com o cosseno.
3, 2, 1. Depois, você vai colocar 2 embaixo de todos, fazendo assim ficar uma fração. Então, 2. E por fim, vai colocar raiz naquele que no numerador não tem 1. Então, se no numerador tem 1, você não coloca raiz. Aqui você coloca, porque não é 1. Vai colocando. E aqui não coloca porque tem 1. Então a regra é bem simples. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de tudo e raiz naquele que não tem 1. Já na tangente é fácil também, mas você só precisa decorar. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 na tangente de 30. 1 na tangente de 45 e raiz de 3 na tangente de 60. Agora temos aqui uma atividade bem fácil sobre as relações trigonométricas. Determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Letra A. Ele dá o valor do ângulo, dá o valor do seu cateto adjacente e quer a sua hipotenusa, que é x. Aí você lembra, qual das relações utiliza cateto adjacente e a hipotenusa? Você vai lá, lembra e vai ver que vai ser o cosseno. Então você vai fazer cosseno de 30 igual a cateto adjacente, que é 16, sobre sua hipotenusa, x. Aí você vai se perguntar, qual é o cosseno de 30? Volta lá para aquela tabela e você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. E vai ficar igual a 16x, faz lá o produto do meio pelo produto dos laterais. Fica a raiz de 3x igual a 32, x igual a 32 raiz de 3. Então, o valor de x é 32 raiz de 3. Aqui vai ser a mesma coisa. Ele te dá o valor do ângulo, dá o valor do seu cateto adjacente e pede a hipotenusa. Mesma relação, a de cosseno, vai ficar cosseno de 45 igual a cateto adjacente, 20, sobre sua hipotenusa. Quer dizer, qual é o cosseno de 45? Vai lá na tabela e olha. Vai ver que é raiz de 2 sobre 2 igual a 20 sobre z. Mesmo esquema. Raiz de 2, z igual a 40. Aí vai passar o raiz de 2, vai ficar 40 raiz de 2. E agora você vai precisar lembrar de uma propriedade lá que você aprendeu há muito tempo, que é quando se tem raiz no denominador, você multiplica a fração pela raiz que está no denominador. Então vai ficar 40 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai ficar z igual a 40 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então vai ficar sobre 2. Você vai pegar sobre 2 e vai ficar 20 raiz de 2. Logo, o valor de z é 20 raiz de 2. Na letra C é diferente. Ele pede o ângulo. Ele te dá o cateto oposto, dá a hipotenusa e quer o ângulo. Então, se você tem o cateto oposto e tem a hipotenusa, vai utilizar a relação de seno. Então vai ficar seno de y, que você não sabe o valor do ângulo, igual a cateto oposto, 13, sobre cateto sobre hipotenusa, 26. Aí você vai simplificar, para você poder achar qual o ângulo. 13, ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, porque ele é primo. E 26 é divisível por 13. Então vai dividir no caso,
que vai ficar 1 sobre 2. Então, você vai lembrar. Qual dos ângulos tem o seno com valor de 1 sobre 2? Você vai lá olhar na tabela e vai ver que o seno que tem 1 sobre 2 é o seno de 30. Logo, y é igual ao ângulo de 30 graus. Agora a última, que é a letra D. Ele quer o seu cateto oposto. Ele te dá o ângulo de 60, dá a hipotenusa e pede o seu cateto oposto. Novamente, utilizar a relação de seno. Seno de 60 é igual a cateto oposto, W, sobre hipotenusa, 18. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a W sobre 18. 2W igual a 18 raiz de 3. W é igual a 18 raiz de 3 sobre 2. W igual a 9 raiz de 3. Então, o valor de W vai ser 9 raiz de 3. A trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distância envolvendo triângulos retângulos. Na antiguidade matemática, utilizavam o conhecimento adquirido em trigonometria para realizar cálculos ligados à astronomia, determinando a distância quase que precisa entre a Terra e os demais astros do Sistema Solar. Atualmente, a trigonometria é também bastante utilizada para compreender o seu uso e é necessário para assimilar alguns conceitos. O triângulo é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Ele é objeto de estudo desde os povos antigos. O triângulo possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e medidas dos ângulos internos. Num triângulo retângulo definindo as chamadas razões trigonométricas, que são relações entre os lados dos triângulos e que têm a propriedade de determinar a medida dos ângulos do triângulo, uma vez que seus lados sejam conhecidos. Temos a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente. Os estudos trigonométricos possuem uma relação muito importante com o Teorema de Pitágoras, pois através de sua aplicação, determinados valores de medida são conhecidos. O Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, triângulo que tem um ângulo maior de 90 graus. Do grego trígono, triângulo, e metron, medida, a trigonometria tem como objeto principal a resolução de triângulos, determinando seus seis elementos, que são 3 lados e 3 ângulos. O estudo é responsável pela relação entre os lados e os lados do triângulo. Suas abordagens desenvolvem em campo da trigonometria como o estudo da esfera trigonométrica. Eu entendi. Vou dar uma revisada só para fixar. Para achar o seno de determinado ângulo, bota o cateto oposto sobre hipotenusa, sendo que hipotenusa é o lado maior do triângulo. Cosseno de determinado ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e para achar a tangente de determinado ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Existem 3 ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. Os valores de seno, cosseno e tangente deles são seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Existe mais ou menos uma música para gravar o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Que não funciona para tangente. Então a gente tem que gravar mesmo. 1, 2, 3, que é o do seno. 3, 2, 1, que é o do cosseno. 2 embaixo de todos, que é geral. E raiz de não tem 1.